Sob a densa cobertura das árvores, escondem-se as pegadas dos predadores. Este é um lugar onde cada passo pode ser o último. As selvas áridas na fronteira das geleiras são o palco de uma batalha feroz entre a vida e a morte. A Índia é uma terra onde a vida está por um fio à beira do destino. Lá, os tigres de Bengala e os leopardos se lançam em caçadas ferozes, enquanto manadas de elefantes gigantes avançam através de uma natureza implacável. As mãos de Deus traçaram as linhas na tela da vida. A Índia possui mais de 80 milhões de hectares de florestas, cobrindo aproximadamente 24% de sua área total. Isto não é um paraíso. Bem-vindo à selva da Índia, onde a vida desafia o tempo. Essas florestas não são apenas um escudo sólido que protege a terra, mas também o lar de mais de 10% das espécies de vida selvagem do mundo. Sob cada copa de árvore, ao longo de cada rio e em cada brisa que se infiltra pelas matas, a vida ressoa como um hino sem fim, em louvor ao Criador. É neste lugar que a luta constante das espécies reflete perfeitamente a perseverança e a fé. A vida, embora frágil, sempre brota e é protegida pela providência divina. Ao percorrer as selvas da Índia, é fácil encontrar florestas com características únicas. Das altas copas das florestas tropicais úmidas às selvas áridas repletas de arbustos espinhosos. Dos manguezais onde o rio Ganges deságua na Baía de Bengala, às florestas montanhosas cobertas de neve no Himalaia. Cada tipo de floresta é um microcosmo onde a natureza e a vida selvagem se entrelaçam em um equilíbrio complexo. A Índia abriga 6 tipos principais de florestas: as florestas tropicais úmidas, onde a chuva é abundante, dominadas por árvores altas como a teca e o sândalo. As florestas decíduas, úmidas e secas, que mudam com as estações, são o refúgio de espécies como o cervo-axis e o leopardo. Os manguezais de Sundarbans e as florestas montanhosas do Himalaia revelam maravilhas ocultas no frio extremo. O tigre de Bengala, o maior tigre do mundo, é um dos grandes orgulhos deste país. A Índia abriga cerca de 70% da população mundial de tigres, com quase 3 mil indivíduos vivendo em suas florestas. O leão asiático menor, e com uma juba mais curta que o leão africano, atualmente sobrevive apenas na floresta de Gir. Essas espécies não são apenas símbolos do poder natural, mas também contam histórias de sobrevivência ao longo do tempo. Essa riqueza não é por acaso. As florestas da Índia são nutridas por um clima diversificado, que vai do calor tropical úmido ao frescor temperado, e até mesmo ao frio extremo das altas montanhas. É também nesses lugares que as espécies lutam todos os dias para sobreviver diante da competição acirrada da natureza e das pressões humanas. Olá a todos onde quer que estejam no mundo, de onde vocês estão nos assistindo. Contem pra gente nos comentários logo abaixo.
Entre as selvas mais notáveis da Índia, um dos lugares frequentemente mencionados como um símbolo é a floresta de Sundarbans. No coração do leste da Índia, onde os rios Ganges, Brahmaputra e Meghna se entrelaçam, existe um mundo único. Esta é a maior floresta de mangue do planeta, estendendo-se por mais de 10.000 quilômetros quadrados e cobrindo uma grande parte da costa de Bengala na fronteira com Bangladesh. É uma terra mágica, onde a terra firme encontra o oceano, onde a água doce dos grandes rios se mistura com a água salgada da Baía de Bengala, dando origem a um ecossistema rico, estranho e cheio de mistério. As copas dos manguezais se erguem firmemente contra as marés. As marés altas diárias trazem água para as florestas, criando um habitat perfeito para centenas de espécies de animais. O complexo sistema de raízes desta árvore não apenas estabiliza o solo, mas também filtra a água, criando um ambiente ideal para o desenvolvimento da vida aquática. A árvore Sundari, a espécie que deu nome a esta região, cresce ao longo dos canais e pântanos, formando um escudo natural contra as tempestades da Baía de Bengala. Este lugar é o lar de mais de 400 espécies de vertebrados, incluindo peixes, aves, répteis e mamíferos. E é aqui que vivem os tigres de Bengala que sabem nadar. O tigre de Bengala, o maior predador das florestas de mangue, apareceu. Os tigres de Bengala de água salgada são os guerreiros solitários da floresta de Sundarbans. Seu número diminuiu drasticamente nas últimas décadas, restando apenas entre 96 e 98 indivíduos, um número que preocupa o mundo inteiro. Mas neste ambiente desafiador, os tigres se tornaram mestres da sobrevivência. O que torna os tigres de Sundarbans especiais é sua extraordinária habilidade de nadar. Diferente dos tigres que vivem em florestas tropicais ou secas, os tigres de Bengala em Sundarbans nadam regularmente através dos canais de água salgada, às vezes percorrendo até 8 quilômetros para se mover entre pequenas ilhas. Seus corpos são projetados para isso, patas poderosas e pulmões resistentes permitem que suportem longos percursos de natação em condições extremas. Suas caudas agem como um leme para direcionar o curso. Quando a maré sobe, esses predadores deixam as pequenas ilhas onde descansam entre os densos manguezais para iniciar sua caçada. A floresta de Sundarbans, com sua densa vegetação de mangue, é um labirinto natural perfeito. A pelagem listrada, característica dos tigres, permite que eles se camuflem na penumbra da floresta,
criando armadilhas mortais. Não há campos abertos para perseguir presas. Eles aprenderam a emboscar na escuridão e no silêncio absoluto. Enquanto em outros lugares, os tigres caçam presas grandes como cervos, os tigres de Bengala aqui dependem de um cardápio mais variado. Um javali de 70 quilos ou um cervo que se aventura em busca de comida é um alvo perfeito. Em um piscar de olhos, o tigre ataca um ataque perfeito sem margem para erro. Mas as adaptações dos tigres de Sundarbans não se limitam a nadar ou caçar em terra. Eles também são conquistadores de outros predadores. Os crocodilos, considerados os reis dos pântanos, não podem competir com um tigre de Bengala adulto pesando até 225 kg. Um confronto entre um tigre e um crocodilo é um espetáculo raro, onde ambos os predadores desdobram toda a sua força e inteligência para sair vitoriosos. A vida dos tigres de Bengala de água salgada está intimamente ligada ao ecossistema dos manguezais de Sundarbans. De acordo com um relatório da WWF de 2023, os manguezais de Sundarbans absorvem milhões de toneladas de CO2 por ano, mantendo um habitat ideal para a vida selvagem. Cada raiz de mangue não é apenas um refúgio para camarões e caranguejos, mas também uma plataforma perfeita de onde os tigres de Bengala emboscam suas presas. Mas esta terra não é um paraíso eternamente seguro. As tempestades da Baía de Bengala, com ventos de até 260 km/h, devastam regularmente a região. Os tigres não precisam apenas enfrentar seus inimigos naturais, mas também a perda de seu habitat. Para protegê-los, Sundarbans foi reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco e se tornou uma área-chave do projeto Tigre da Índia. Esses esforços trazem esperança, mas também nos lembram que a sobrevivência dos tigres de Bengala depende inteiramente da conservação dos manguezais. Comparados aos seus parentes em outras regiões, os tigres de Bengala, em Sundarbans, enfrentam um desafio maior: o território. As grandes florestas tropicais da Índia, como o Parque Nacional de Bandhavgarh ou Ranthambore, oferecem espaço e comida suficientes para um tigre manter um território de 40 a 50 km². Mas em Sundarbans, o espaço é muito mais limitado. Cada tigre só pode controlar uma área menor, às vezes com menos de 13 km². Isso os força a se adaptar e a se tornarem mais agressivos para defender seu território. Essas características e comportamentos
foram moldados ao longo de séculos, transformando-os em seres que são tanto soberanos quanto vítimas deste ambiente implacável. No oeste da Índia, existe uma paisagem completamente diferente, as florestas áridas de Gir. Aqui o terreno é árido, coberto por matagais espinhosos e vastas florestas decíduas, cheias de desafios. A floresta de Gir, localizada no estado de Gujarat, com uma área de mais de 1.400 km², é o último lar do leão asiático no planeta. Diferente das vastas planícies da África, onde os leões africanos caçam em extensas savanas, o leão asiático evoluiu para se adaptar a um ambiente completamente diferente. A floresta de Gir é uma mistura única de florestas decíduas secas, matagais, espinhosos, pastagens e colinas baixas. No verão, as temperaturas podem ultrapassar os 40 graus Celsius. Durante os meses de seca, a água se torna o recurso mais precioso. Os leões asiáticos aprenderam a sobreviver nessas condições extremas, usando lugares como a barragem de Kamleshwar como a principal fonte de água, tanto para as presas herbívoras quanto para os predadores. Essas florestas já cobriram um território muito maior do que o atual, mas ao longo de séculos, a expansão humana e a agricultura reduziram drasticamente seu habitat. No início do século XX, a espécie estava à beira da extinção, com uma população que chegou a cair para apenas 20 indivíduos. No entanto, graças aos esforços de conservação liderados pelo governo indiano, especialmente o projeto de conservação do leão asiático, a população aumentou para 670 indivíduos em 2023. Hoje, todos eles vivem exclusivamente na floresta de Gir e áreas adjacentes. Os leões asiáticos vivem em pequenos grupos, geralmente de 2 a 5 indivíduos, em vez de grandes bandos, como os leões africanos. Essa estrutura reflete seu ambiente, onde os recursos alimentares não são tão abundantes quanto nas savanas da África. As leoas são as principais caçadoras, mas os machos, com suas jubas mais curtas e corpos mais robustos, frequentemente participam da caça para proteger seu território. Sob a penumbra ou a luz da floresta de Gir, a caçada está em andamento. Um cervo chital distraído enquanto pasta perto da água não percebe um grupo de leoas se aproximando. Com habilidades de caça refinadas, as leoas usam os arbustos como escudo, agachando-se para evitar serem detectadas. Elas se aproximam em completo silêncio, esperando o momento preciso para atacar. Com uma velocidade que pode atingir 80 km/h em curtas distâncias, a perseguição dura menos de 1 minuto, mas é um momento decisivo entre a vida e a morte. No entanto, nem todas as caçadas são bem-sucedidas. É a dura lei da natureza. O fracasso obriga os leões a procurar novos territórios ou a enfrentar outros grupos para ganhar acesso a recursos vitais, como comida e água. Mas a vida na floresta de Gir não consiste apenas em confrontos entre animais. Humanos e leões aqui desenvolveram uma relação única.
Os habitantes locais, conhecidos como Maldares, vivem nesta região há gerações. Eles criam gado nas pastagens e aprenderam a coexistir com os leões. Quando uma vaca ou uma cabra se torna presa de um leão, os Maldares não buscam vingança, considerando essas perdas como parte da vida cotidiana. Com o sol do meio-dia brilhando sobre a floresta de Gir, os arbustos secos permanecem imóveis e as antigas acácias se erguem como testemunhas silenciosas de uma história que abrange milhares de anos. O leão asiático continua sendo o soberano desta terra implacável. Diferente de seus parentes africanos, o leão asiático é um pouco menor, com um peso médio de cerca de 180 quilos. Sua juba é menos densa e menos majestosa que a dos leões africanos, mas não se deixe enganar por sua aparência. A força do leão asiático não reside em sua aparência, mas em sua vontade indomável. Enfrentando um ambiente hostil, o leão asiático se tornou um verdadeiro guerreiro. Em 2023, a população total de 670 leões asiáticos está confinada à floresta de Gir. Essa conquista é o resultado de mais de 5 décadas de esforços incessantes sob o Projeto Leão Asiático, um programa iniciado pelo governo indiano em 1972. Há mais de 50 anos, quando seu número caiu para níveis críticos, restando apenas 20 indivíduos, Gir se tornou a última fortaleza para proteger este animal selvagem icônico. No ecossistema da floresta de Gir, os leões asiáticos desempenham o papel de predadores de topo, mantendo o equilíbrio natural. Um leão macho adulto pode caçar nilgai, que pesam mais de 300 quilos, ou javalis, animais teimosos e fortes. No entanto, a presa mais comum em seu cardápio é o cervo chital. Essas criaturas ágeis transformam cada caçada em um desafio nada simples. Um estudo publicado pela Fundação de Conservação do Leão Asiático destaca que os leões asiáticos são essenciais para controlar as populações de herbívoros. Isso protege a vegetação e previne a degradação do solo causada pelo pastoreio excessivo. Claro, com presas às vezes tão grandes quanto eles, a vida dos leões não é fácil. Eles também enfrentam tensões dentro de sua própria espécie. Cada leão deve lutar não apenas para sobreviver, mas também para manter seu território. Os machos frequentemente participam de lutas ferozes usando sua força e mandíbulas poderosas para reivindicar domínio e acesso aos bandos de fêmeas. Essas batalhas são um testamento da persistência e determinação para a sobrevivência do leão asiático em seu ambiente hostil.
Os tigres de Bengala dos Sundarbans são um testamento da incrível adaptação da vida selvagem. Nas águas salgadas dos Sundarbans, um réptil gigante se esconde em silêncio sob a superfície da água. O crocodilo de água salgada, o maior réptil do mundo, é um mestre da imobilidade mortal. Com até 7 metros de comprimento e mais de 1.000 kg, ele é o soberano indiscutível das águas salgadas. O crocodilo de água salgada não é de forma alguma uma criatura apressada. Ele habita como uma sombra nos rios, silencioso, mas imponente, esperando o momento perfeito para atacar. Sundarbans é seu território um labirinto de canais bancos de lama e raízes de mangue entrelaçadas. Este ambiente é perfeito para se esconder e emboscar. Diferente de outras espécies de crocodilos, os crocodilos porosos têm uma capacidade absoluta de sobrevivência em ambientes de água salgada. Eles podem até se mover em mar aberto para expandir seu território. Estudos recentes revelaram que eles podem nadar mais de 1.000 quilômetros no oceano, usando as correntes de maré para economizar energia. No entanto, em Sundarbans, onde o ambiente é uma luta constante pela sobrevivência, eles não precisam migrar para longe. Seu território é estabelecido com domínio absoluto e confrontos ferozes. Um crocodilo de água salgada adulto pode controlar uma vasta área de até 13 quilômetros quadrados. Qualquer criatura que entre em seu domínio enfrenta perigo mortal, até mesmo o tigre de Bengala. Esses crocodilos não apenas caçam, eles defendem seu território a todo custo. Eles não hesitam em atacar qualquer intruso, incluindo humanos. De acordo com estatísticas da Sociedade de Proteção da Vida Selvagem da Índia, em 2023 foram registrados de 20 a 30 ataques de crocodilos em Sundarbans a cada ano. Não são atos arbitrários, mas uma estratégia para proteger sua posição dominante. Eles são máquinas perfeitas quando se trata de caçar. Seus corpos são projetados para ataques súbitos e precisos. Eles têm a mordida mais forte do reino animal, com uma força de até 1.700 quilos por centímetro quadrado, suficiente para esmagar os ossos grossos de um javali ou um cervo em um instante. Um grande crocodilo se esconde sob a lama, deixando apenas seus olhos visíveis. Um caranguejo do mangue ou um peixe passa sem perceber o perigo à espreita. De repente, uma explosão súbita, a lama espirra e eles desaparecem nas mandíbulas do crocodilo. Mas o crocodilo de água salgada não é simplesmente um predador. Ele desempenha um papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico de Sundarbans. Ao caçar peixes, caranguejos e pequenos animais, eles controlam as populações e evitam a superabundância de qualquer espécie. Esse comportamento ajuda a preservar a biodiversidade da região, desde espécies aquáticas até aves como garças e martins pescadores.
Nos bancos de lama, um crocodilo gigantesco jaz imóvel tomando sol. É como se ele fizesse parte da terra, uma extensão da floresta fundida com o mundo ao seu redor. Mas nessa quietude, há uma vida vibrante e aterrorizante. Sua respiração lenta marca o ritmo de uma criatura que existe há milhões de anos. Cada mordida é o resultado de séculos de evolução, e em cada rio de Sundarbans, o Crocodylus porosus continua a escrever a história da dominação, uma história que não pertence aos humanos, mas à natureza. No ritmo de vida primitivo e majestoso de Sundarbans, o delicado equilíbrio entre a natureza e o ser humano está sempre presente. Cada copa de árvore, cada canal, carrega o sopro da vida, mas também guarda histórias de perda e luta. Os manguezais de Sundarbans absorvem mais de 4 milhões de toneladas de CO2 a cada ano, segundo o relatório da WWF de 2023. Este lugar luta constantemente contra a devastação causada pela mudança climática. Os números frios revelam uma verdade implacável. Sundarbans perde 2,2% de sua área a cada ano, devido à elevação do nível do mar. As planícies aluviais, que antes eram refúgio para os crocodilos de água salgada e onde os tigres de Bengala emboscavam suas presas, estão sendo lentamente devoradas por marés incontroláveis. O que antes era um habitat ideal para a vida selvagem, agora diminui dia após dia. No entanto, para os habitantes locais, Sundarbans é uma fonte de vida, um lugar sagrado, o coração de sua cultura e crenças. A lenda da deusa Bom Bibi, protetora dos pescadores contra as ameaças da natureza e dos predadores, perdurou por gerações. Antes de cada viagem ao mar, os aldeões costumam parar em pequenos templos espalhados pela floresta. Na luz fraca do amanhecer, eles se curvam em oração, sussurrando súplicas por proteção antes de se aventurarem nas águas profundas, onde tigres de Bengala, crocodilos de água salgada e outras criaturas selvagens os aguardam. Mas Sundarbans não é apenas uma história de fé, é também o desafio da sobrevivência para mais de 4 ou 5 milhões de pessoas. Os habitantes da região dependem da floresta para coletar mel, pescar e cultivar. Procurar colmeias no alto das árvores é uma aventura perigosa. Embora os aldeões sejam experientes e cuidadosos, um tigre de Bengala defendendo seu território pode aparecer de repente, deixando apenas pegadas ao desaparecer na densa floresta. No entanto, eles continuam não apenas por necessidade, mas porque Sundarbans é seu lar. A floresta o sustentou por gerações, da mesma forma que sustenta a vida selvagem, mantendo a vida apesar da passagem do tempo e das constantes mudanças do mundo. Na quietude frágil dos manguezais de Sundarbans, sons inesperados de repente ecoam do céu. É o bater de asas e os chamados vibrantes de centenas de espécies de aves. Sundarbans não é apenas o domínio dos tigres de Bengala ou dos crocodilos de água salgada, mas também um paraíso cheio de cores com mais de 260 espécies de aves. Os manguezais que se estendem em direção aos rios, juntamente com os bancos de lama,
e os pântanos oferecem refúgios seguros e fontes abundantes de alimento. Com uma temperatura média de 25 a 35 graus Celsius e chuvas anuais de 2.000 a 3.000 milímetros, Sundarbans se torna o lugar perfeito para as aves migratórias que viajam das terras frias do norte para as regiões mais quentes do sul da Ásia. Uma espécie se destaca das outras, o flamingo. Sua plumagem rosa brilhante ilumina os pântanos, e por trás de sua aparência deslumbrante esconde-se uma história de sobrevivência cheia de desafios. Os flamingos escolhem os vastos pântanos onde as águas rasas e a lama rica em nutrientes oferecem o refúgio ideal. Em Sundarbans, eles se reúnem em enormes bandos, às vezes com milhares de indivíduos. Eles usam seu bico curvo característico para filtrar algas, micro-organismos e pequenos crustáceos da lama. Estudos da BirdLife International mostraram que sua cor rosa vibrante não serve apenas para atrair parceiros, mas também é o resultado dos carotenoides, um pigmento natural absorvido das algas e crustáceos em sua dieta. Mas sobreviver nesses manguezais não é uma tarefa fácil. As tempestades da Baía de Bengala chegam com força devastadora, capazes de varrer um pântano inteiro. Nesses momentos, os flamingos precisam alçar voo, formando enormes bandos que buscam refúgio em águas menos afetadas. Eles podem voar centenas de quilômetros, aproveitando as correntes térmicas para conservar energia antes de pousar em um novo refúgio seguro dentro de Sundarbans. Além de enfrentar uma natureza implacável, os flamingos precisam estar atentos aos predadores que espreitam em seu habitat. Crocodilos de água salgada e tigres de Bengala não hesitarão em atacar se um flamingo imprudente se aproximar demais da beira da água. No entanto, os flamingos vivem em bandos protegendo-se mutuamente e sempre mantendo uma distância segura desses temíveis caçadores. Sundarbans não é apenas o lar dos flamingos, mas também um ponto de descanso crucial para muitas outras aves migratórias. As cegonhas são mestres da paciência, permanecendo imóveis por horas, esperando um peixe pequeno passar por perto. Os martins pescadores, com sua plumagem azul brilhante, mergulham na água como relâmpagos retornando ao ninho, com a vida entre seus bicos. O palco onde essas aves exibem seus talentos é uma parte essencial do equilíbrio ecológico. Com seus movimentos alimentação e reprodução, essas aves dispersam sementes, mantêm a fertilidade dos pântanos e sustentam a vida nos manguezais. Quando o sol se põe sobre Sundarbans, os bandos de flamingos começam a alçar voo. Suas asas se estendem atingindo uma envergadura de quase 1,5 metros. Sua existência, como a de toda esta floresta, é um milagre que a humanidade deve valorizar e proteger.
O bando de flamingos alça voo, deixando um céu vibrante de cores, enquanto as águas de Sundarbans lentamente retornam à calma. Mas a vida aqui nunca permanece em silêncio por muito tempo. Sob o sol, as figuras imponentes das garças reais se erguem como sentinelas imóveis sobre os bancos de lama. Com quase 1,20 m de altura, sua plumagem cinza prateada e seu elegante pescoço curvo, as garças reais são mestres da paciência nos pântanos de Sundarbans. Suas longas pernas se movem com lentidão, cada passo é calculado, sem provocar nenhum som. Seus olhos percorrem a superfície da água, procurando peixes ou pequenos caranguejos que se aproximam demais. Quando chega o momento, seu bico afiado se lança na água, um ataque perfeito, preciso e decisivo. Rivalizando em beleza com os flamingos perto deles, estão os colhereiros. Como o nome sugere, seu bico longo, chato e alargado, na ponta semelhante a uma colher, permite que filtrem comida da lama e da água. Com sua plumagem branca pura refletindo a luz do sol, os colhereiros se movem em pequenos bandos. Eles ouvem atentamente os menores movimentos de peixes pequenos, crustáceos ou insetos aquáticos. Quando detectam uma presa, um movimento rápido de seu bico leva a comida para a garganta, tudo em um instante. Em Sundarbans, tanto as garças reais quanto os colhereiros são elos cruciais na cadeia alimentar. Eles não apenas mantêm o equilíbrio ecológico, controlando as populações de espécies aquáticas, mas também são presas para outros predadores. Uma garça real jovem e descuidada que se afasta de seu grupo pode rapidamente se tornar o jantar de um tigre de Bengala ou de um crocodilo de água salgada. No entanto, como as outras criaturas de Sundarbans, eles aprenderam a sobreviver e a se adaptar aos desafios que este ambiente lhes impõe. As vastas planícies aluviais de Sundarbans, onde as marés sobem e descem diariamente, são o palco onde eles constroem seus ninhos e criam as próximas gerações. Estudos da BirdLife International mostram que as garças reais e os colhereiros preferem áreas de mangue mais elevadas, menos ameaçadas pela elevação do nível da água. Eles usam pequenos galhos e raízes de mangue para construir seus ninhos, criando um refúgio seguro para seus filhotes. Quando o último raio de sol se desvanece, as garças reais e os colhereiros retornam às suas áreas de descanso. Os bandos pousam nas raízes dos manguezais, seus chamados se misturando com os sons da floresta. Sundarbans, apesar de seus perigos, continua sendo um lar, um lugar onde as histórias de sobrevivência são escritas dia após dia. A floresta de Gir não é apenas o lar dos leões, mas também de muitas outras espécies de grandes animais. Em uma selva conhecida pela presença do leão asiático, o leopardo sempre encontra uma maneira de sobreviver. Menor que o leão,
O leopardo pesa entre 50 e 90 quilos e mede até 2 metros de comprimento, incluindo sua cauda. Ele evita o confronto direto com os soberanos da floresta de Gir. Em vez disso, ele usa sua velocidade, agilidade e habilidades excepcionais de escalada para se manter seguro. Seu andar fluido, seus olhos dourados, que penetram a escuridão, tudo envolto em um silêncio mortal. Diferente de outros predadores, o leopardo pode caçar em quaisquer condições, desde noites completamente escuras até o meio-dia, quando a luz do sol reduz a vigilância das presas. Ele não é seletivo de cervos chital a javalis, passando por presas menores como lebres, tudo pode se tornar sua comida. De natureza solitária, o leopardo enfrenta cada desafio por conta própria. Um adulto geralmente controla um território de até 40 quilômetros quadrados, onde estabelece rotas de caça fixas. No entanto, nem tudo é fácil em uma floresta dominada pelo leão. Os leopardos precisam manter distância. Um confronto com um leão pode significar a morte, e o leopardo sabe disso. Ele prefere subir em árvores, uma habilidade que nenhum outro predador na floresta de Gir pode igualar. Sob a luz da lua, um leopardo está deitado, sua longa cauda pendurada. Dessa posição, ele observa cada movimento abaixo. Um jovem cervo se aproxima de uma clareira de grama. O leopardo abaixa seu corpo, tensionando seus músculos como uma mola. Com um salto poderoso, ele se lança de mais de 4 pés e 5 metros de altura. A caçada dura apenas alguns segundos, mas é uma arte de silêncio, velocidade e precisão. O leopardo não é apenas um mestre caçador, mas também um mestre da camuflagem. Sua pelagem dourada e suas distintas manchas em roseta permitem que ele se misture com o ambiente, desaparecendo, mesmo quando está perto de sua presa. Durante seus descansos, ele arrasta suas presas para os galhos mais altos, onde nenhum leão pode alcançá-las. Esta não é apenas uma forma de proteger sua comida, mas também uma estratégia de sobrevivência, garantindo que tenha energia suficiente para os dias seguintes. Na floresta de Gir, a vida dos herbívoros é uma luta implacável, onde cada momento contém um perigo em potencial. O chital, um herbívoro que confia em sua inteligência e instintos para se manter vivo, se move com cautela em direção à beira da água.
Sua pelagem marrom clara, salpicada de manchas brancas, características, brilha como estrelas na escuridão da floresta. Com mais de 35 mil indivíduos espalhados pela floresta de Gir, o chital é um dos herbívoros mais comuns nesta região. Mas sua abundância não garante sua segurança. É uma das principais presas para predadores de topo, como o leão asiático. Toda vez que abaixa a cabeça para beber um chital, levanta a vista rapidamente, atento a sons incomuns que possam vir dos arbustos ou das pastagens. A combinação de florestas decíduas secas e matagais espinhosos fornece uma fonte abundante de alimento para os chitaus. Eles pesam apenas entre 50 e 60 quilos e atingem uma altura de quase 1 metro nos ombros. Seu corpo leve permite que se movam com agilidade e conservem energia enquanto procuram comida. Mas a vida aqui nunca é fácil. Durante as longas estações secas, quando os lagos começam a secar, os rebanhos de chital são forçados a se deslocar para mais longe em busca de água. Eles frequentemente atravessam territórios perigosos dominados por predadores. A barragem de Kamleshwar, uma das principais fontes de água na floresta de Gir, torna-se um destino crucial. No entanto, é também um lugar onde os predadores esperam em emboscada. A estratégia de sobrevivência do chital não depende apenas de sua velocidade capaz de atingir 80 km/h em curtas distâncias, mas também de sua estrutura social em rebanho. Os rebanhos geralmente são compostos por 10 a 30 indivíduos, com os adultos vigiando e protegendo o grupo. O sistema de alarme quando detectam perigo consiste em emitir um som alto que ecoa por toda a floresta. Imediatamente o rebanho se dispersa, cada indivíduo correndo em uma direção diferente, aproveitando o terreno complexo da floresta de Gir para escapar. Enquanto isso, os predadores esperam pacientemente. Um único momento de descuido, e o curso dos eventos muda completamente. Enquanto os rebanhos de chital dependem de sua agilidade e cooperação para sobreviver, outra criatura aparece nas pastagens áridas da floresta de Gir, com uma presença imponente e majestosa. O nilgai, o maior antílope da Ásia, com uma altura de quase 1,5 metro nos ombros e um peso que pode chegar a 300 quilos, parece um guerreiro robusto no meio desta terra implacável. No entanto, sua força e tamanho excepcionais não os tornam invulneráveis. Eles também fazem parte do cardápio de predadores supremos, como o leão asiático. Em contraste com sua corpulência, cada passo do nilgai é cauteloso e silencioso. O menor som pode desencadear o perigo mortal que espreita em cada canto. Neste mundo, o estalar de uma folha ou o sussurro do vento entre os arbustos pode ser o sinal de um predador escondido. As pastagens esparsas e os arbustos secos, que parecem seguros, são, na verdade, armadilhas naturais perfeitas. Quando o instinto de fuga é ativado, as patas poderosas de um nilgai adulto reagem imediatamente, impulsionando seu corpo de centenas de quilos a uma velocidade próxima a 50 km/h. Mas os filhotes de nilgai não têm essa vantagem. Eles frequentemente se tornam o alvo principal dos caçadores impiedosos.
Em algum lugar nas sombras ocultas da floresta de Gir, os olhos dourados dos predadores esperam pacientemente o momento perfeito para se lançar nesta luta sem fim entre a vida e a morte. Quando os primeiros raios da manhã atravessam as copas densas da floresta de Gir, um som grave e profundo quebra o silêncio do amanhecer. É o chamado distinto do calau-bicórnio, uma das aves mais emblemáticas das florestas da Índia. Com uma envergadura impressionante de quase 1,5 metros, cada voo seu corta o céu, deixando um eco ressonante para trás. A floresta de Gir não abriga apenas grandes animais como o leão asiático ou o leopardo, mas também é o lar de mais de 300 espécies de aves. Entre eles, o calau-bicórnio se destaca não apenas por seu tamanho imponente, mas também por seu importante papel no ecossistema. Eles são verdadeiros plantadores de florestas, um elo essencial na regeneração e manutenção das florestas decíduas secas. A sobrevivência desta ave está intrinsecamente ligada às altas copas das árvores e às plantas das quais ela se beneficia. Após se alimentarem, eles dispersam sementes através de seus excrementos, semeando vida por toda a floresta. Um calau-bicórnio adulto pode dispersar milhares de sementes a cada ano, contribuindo para a formação de novas florestas e ajudando a manter o equilíbrio ecológico neste ambiente desafiador. Sua forma de nidificar é uma prova de sua singularidade e dedicação. Durante a estação de acasalamento, a fêmea escolhe um grande tronco de árvore, o mais alto da floresta, para construir seu ninho. Uma vez que o local seguro é selecionado, o macho e a fêmea trabalham juntos, usando lama, excrementos e até seiva de árvores para selar o ninho, deixando apenas uma pequena abertura para o macho passar a comida. Por várias semanas, a fêmea não deixa o ninho, dependendo inteiramente dos cuidados do macho. No entanto, o calau-bicórnio enfrenta sérias ameaças. O último relatório da IUCN, em 2023, o classifica como quase ameaçado, pois seu habitat está constantemente sendo reduzido devido ao desmatamento e à expansão humana. A floresta de Gir, juntamente com os Ghats ocidentais, continua sendo uma das últimas fortalezas para esta espécie majestosa. Mas mesmo aqui, sua segurança não está garantida. As árvores antigas onde eles nidificam estão desaparecendo lentamente.
Entre os verdes exuberantes do Santuário de Vida Selvagem de Periar, um som áspero ressoa do alto. É o chamado do calau cinzento de Malabar, uma das aves mais singulares e emblemáticas desta região. Com sua plumagem preta brilhante, contrastando com manchas brancas nas asas e seu grande bico característico, eles cruzam os céus carregando consigo o espírito das florestas antigas. Com uma envergadura de quase 1 metro, ele é uma peça essencial no ecossistema de Periar. Seu grande bico, juntamente com seu capacete distinto, desempenha um papel crucial ao quebrar frutos grandes, especialmente os das figueiras que constituem sua principal fonte de alimento. Essas aves evoluíram como especialistas na dispersão de sementes. Elas podem espalhar centenas de sementes por dia. Cada semente que cai no chão e cada floresta que renasce são o resultado de uma harmonia mágica entre os seres vivos e seu ambiente. E nesta harmonia, o calau cinzento de Malabar é o narrador incansável do ciclo eterno da vida da floresta de Periar. Quando a luz da esperança pela recuperação em Kaziranga se acende, cada criatura, desde o majestoso rinoceronte até o poderoso tigre de Bengala, faz parte de um plano divino estabelecido pelo Criador. Das vibrantes e animadas zonas úmidas de Assam, a jornada nos leva a outra terra, a floresta de Periar, em Kerala, onde gigantes gentis contam uma história inspiradora de conexão com a natureza e a espiritualidade. O Santuário de Vida Selvagem de Periar, a joia do sul da Índia, é um mundo onde a natureza reina suprema, onde a vida flui ao ritmo eterno das florestas densas e dos rios que serpenteiam por vales profundos. Com uma área de aproximadamente 777 km², a floresta de Periar não abriga apenas espécies animais únicas, mas também é o domínio dos gigantes gentis. Na Índia, o elefante indiano está profundamente ligado à cultura e à espiritualidade. Com uma população de aproximadamente 27 mil indivíduos, a Índia abriga a maior parte dos elefantes asiáticos do mundo. Entre estes, a floresta de Periar
é um dos refúgios mais seguros para esta espécie majestosa. Aqui os elefantes vagueiam livremente por selvas densas, pastagens e rios cristalinos. Diferente do elefante africano, o elefante indiano tem uma testa mais afundada, orelhas menores e uma altura média de 2,7 metros nos ombros, com um peso que varia entre 3.000 e 5.000 quilos. Essas características não diminuem sua imponência. Pelo contrário, conferem-lhes uma aparência mística e única. Durante a estação seca, quando as fontes de água começam a secar, as manadas de elefantes em Periyar são forçadas a migrar através de florestas densas e colinas íngremes em busca de sustento. Uma manada composta por cerca de 20 indivíduos é liderada por uma fêmea adulta, conhecida como a matriarca. A matriarca não é apenas a guia, mas também uma memória viva, guardando o conhecimento das melhores pastagens e fontes de água na região. A manada precisa atravessar rios rasos, onde os crocodilos de água doce permanecem escondidos na lama. Eles abrem caminho através das selvas densas, gerando um som ressonante como tambores a cada passo de suas patas de várias toneladas. Ao se aproximar de um rio, os filhotes hesitam por medo, mas a matriarca se vira suavemente para eles, tocando-os com sua tromba, como se para lhes dar uma palavra de consolo. A água é um recurso vital para os elefantes. Um adulto pode consumir até 190 litros de água por dia, e a escassez deste recurso durante a estação seca é um desafio crítico. No entanto, graças ao instinto de orientação e à memória extraordinária da matriarca, a manada finalmente encontra um lago profundo no meio da floresta. Os barritos excitados ressoam enquanto os elefantes mergulham, batem as orelhas e borrifam água no ar com suas trombas. É uma cena vibrante e cheia de alegria. A floresta de Periyar não é apenas o lar dos elefantes, mas também um refúgio para muitas outras espécies de animais e plantas. O calau cinzento de Malabar e muitas outras espécies vivem em um ecossistema harmonioso. O rio Periyar não apenas fornece água, ele nutre a vida de toda a região. No nordeste da Índia, onde rios majestosos como o Brahmaputra fluem, o Parque Nacional de Kaziranga se ergue como uma faixa verde vibrante no coração do estado de Assam. Esta floresta é testemunha da resiliência e da força da natureza. Com uma área de mais de 430 quilômetros quadrados,
Kaziranga é uma pintura impressionante de florestas decíduas, úmidas, entrelaçadas com vastas pastagens. A vida e a morte se entrelaçam em um ciclo sem fim. Kaziranga é famoso por ser o último refúgio do rinoceronte indiano. O rinoceronte indiano é uma das 5 espécies de rinocerontes que ainda existem no mundo. Ele pode atingir até 4 metros de comprimento e pesar mais de 2.000 quilos. Seu chifre único, com cerca de 60 centímetros de comprimento, não é apenas sua arma de defesa, mas também a razão pela qual foi caçado implacavelmente no passado. No início do século XX, esta espécie estava à beira da extinção, com menos de 100 indivíduos restantes. O Parque Nacional de Kaziranga, estabelecido em 1905 e posteriormente declarado Patrimônio Mundial pela Unesco, tornou-se sua última fortaleza. Até 2023, mais de 2.600 rinocerontes habitam esta área, tornando Kaziranga o lar da maior população de rinocerontes indianos do mundo. No entanto, apesar de sua aparência poderosa, o rinoceronte indiano é uma criatura tranquila, principalmente herbívora. Eles passam a maior parte do dia procurando grama, folhas, frutas e plantas aquáticas nas áreas inundadas de Kaziranga. Este parque é um ambiente ideal para os rinocerontes graças à combinação de pastagens úmidas, florestas decíduas úmidas e grandes rios como o Brahmaputra. As áreas inundadas não apenas lhes fornecem uma fonte abundante de alimento, mas também os ajudam a se refrescar durante os dias quentes de verão. É comum vê-los submersos na água por horas, deixando visíveis apenas a cabeça e o chifre característico. O rinoceronte indiano é uma espécie solitária, exceto durante o acasalamento, ou quando as fêmeas cuidam de seus filhotes. Um rinoceronte adulto pode controlar um vasto território, às vezes de até 6,5 km². Apesar de seu grande tamanho, eles possuem uma velocidade surpreendente, podendo atingir até 55 km/h em curtas distâncias se sentirem ameaçados. Kaziranga, com seus gigantes gentis, incorpora histórias de força e esperança e a vida vibrante que persiste no coração da natureza selvagem. Kaziranga não é apenas o lar do rinoceronte, mas também um paraíso para as aves com mais de 480 espécies registradas. É um destino imperdível para os amantes da natureza. Entre as altas pastagens, os milhafres pretos planam no céu, procurando presas com sua visão aguçada. Suas asas, atingindo uma envergadura de quase 1,20 m, sobrevoam as pastagens, semeando o pânico entre as pequenas criaturas. Nas águas rasas, os ibis, com seus bicos curvos característicos, procuram incansavelmente por comida do amanhecer ao anoitecer.
A paisagem de Kaziranga muda a cada estação, oferecendo uma beleza única em cada uma delas. Durante a estação das chuvas de junho a setembro, os rios sobem e submergem vastas áreas, transformando as pastagens em extensas zonas inundadas. É neste momento que os animais se movem para terrenos mais altos para evitar as enchentes, protagonizando deslocamentos dramáticos. Pelo contrário, na estação seca de outubro a abril, as pastagens revelam solos férteis e verdes, oferecendo um banquete abundante para herbívoros como o cervo do pântano. A história de Kaziranga não é apenas a história da natureza, mas também das pessoas que lutaram para preservá-la. Em 1904, Mary Curzon, esposa do vice-rei da Índia, convenceu as autoridades coloniais britânicas a proteger esta área após testemunhar a drástica diminuição dos rinocerontes de um chifre. Desde então, Kaziranga se tornou um símbolo de conservação reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1985. E em cada sopro de Kaziranga, a história da recuperação e da sobrevivência continua a ser escrita. O Parque Nacional de Kaziranga, em Assam, continua sendo uma das reservas mais importantes do mundo. Como uma das zonas úmidas mais significativas, testemunhou uma notável recuperação, não apenas do rinoceronte. A população de tigres de Bengala cresceu 30% entre 2014 e 2023. Estas não são apenas histórias de adaptação animal, mas também um lembrete de que, quando a natureza é protegida, ela devolve a vida com uma força ainda maior. No coração da Índia, no estado de Madhya Pradesh, vastas florestas se estendem sob a luz do sol. O Parque Nacional de Bandhavgarh se destaca como um tesouro no meio desta natureza selvagem. Com uma área de aproximadamente 110 km², Bandhavgarh não é apenas uma reserva, mas o palco principal de intensas histórias de vida, morte e poder no reino animal. Com uma combinação única de florestas decíduas úmidas, pastagens dispersas e antigas colinas rochosas, este lugar é um dos ecossistemas mais ricos da Índia. O que torna Bandhavgarh famoso é que ele é considerado a área com a maior densidade de tigres de Bengala na Índia.
De acordo com dados de 2023, este parque abriga aproximadamente 70 tigres, um número surpreendente considerando seu tamanho relativamente pequeno. No mundo dos tigres, o território é tudo. Um tigre adulto, especialmente um macho, pode controlar uma área de 40 a 50 quilômetros quadrados e jamais permite a presença de um rival. Uma batalha está prestes a começar. 2 tigres machos, um o dono histórico do território e o outro um jovem intruso, se encontram cara a cara. O primeiro ataque acontece em um piscar de olhos quando ambos os tigres se lançam um contra o outro. A luta não é apenas uma demonstração de força, mas também um duelo de estratégias. O intruso tenta aproveitar sua velocidade para se esquivar, enquanto o tigre mais velho confia em sua força e resistência. No mundo natural, a vitória é sempre efêmera. Um dia o intruso retornará, ou um novo rival aparecerá, e este ciclo continuará como tem feito por milhares de anos. A história de Bandhavgarh não vive apenas nos relatos sobre sua fauna, mas também em sua conexão com o passado humano. Ruínas antigas, incluindo o Forte de Bandhavgarh, situado a 760 metros de altura, são testemunhas de uma civilização que uma vez prosperou aqui. Acredita-se que este forte foi construído há mais de 2.000 anos e que foi um centro de poder na região. Hoje, suas paredes de pedra cobertas de musgo servem de refúgio para morcegos e aves, entrelaçando o passado e o presente em um espaço cheio de mistério. Enquanto as majestosas montanhas do Himalaia se erguem para o céu, as florestas nevadas desta região contam a história de um mundo onde a vida persiste nas condições mais extremas. Em meio ao ar gelado e ao silêncio absoluto das montanhas, surge uma figura ágil e majestosa, o leopardo das neves, um ser que aprendeu a prosperar entre os picos íngremes. As florestas do Himalaia, situadas em altitudes que variam de 1.500 a 4.300 metros, são uma fusão de beleza intocada e a severidade da natureza. Essas florestas não servem apenas como um manto verde que protege as montanhas, mas também são o lar de criaturas que superam os limites do instinto para sobreviver. Com patas poderosas e uma habilidade excepcional de escalada, esses leopardos podem se mover com destreza pelos penhascos mais íngremes, diminuindo a distância de sua presa passo a passo. Diferente de seus parentes que habitam as florestas baixas, o leopardo das neves do Himalaia
Possui uma pelagem mais espessa, projetada para resistir a temperaturas que podem cair para 15 graus Celsius ou menos durante o inverno. Eles são capazes de suportar dias de jejum se não conseguirem caçar, mas cada emboscada bem-sucedida é um testemunho de sua paciência e habilidades superiores. As florestas da Índia são uma crônica viva da resiliência da natureza. Dos manguezais de Sundarbans às florestas secas de Gir, passando pelas exuberantes florestas tropicais de Andamão, cada uma conta histórias de vida que desafiam o tempo e as condições mais extremas. Em meio ao vasto azul da Baía de Bengala, ondas suaves quebram em praias de areia branca, anunciando a presença das Ilhas Andamão e Nicobar. Com mais de 572 ilhas grandes e pequenas, este lugar abriga uma das florestas tropicais mais singulares do mundo. Um dos símbolos mais emblemáticos desta região é o pombo de Nicobar, uma criatura deslumbrante e enigmática. A natureza parece ter reservado sua máxima criatividade para esta ave. Com uma plumagem verde metálica que brilha sob o sol, um pescoço avermelhado intenso e asas azul esverdeadas, como jade o pombo de Nicobar, é um espetáculo para os olhos. Ele não é apenas endêmico das Ilhas Nicobar, mas também é o parente vivo, mais próximo do dodô, um lembrete da fragilidade da existência. As Ilhas Andamão e Nicobar são cobertas por florestas tropicais sempre verdes, onde árvores altas e densos manguezais se estendem ao longo das costas. Este ambiente fornece o habitat perfeito para uma ampla variedade de aves e vida selvagem. No entanto, o pombo de Nicobar tem um hábito peculiar. Ele constrói seus ninhos nas árvores, mas prefere procurar comida no chão. Com seu bico forte e patas robustas, ele cata com facilidade frutas, sementes e até pequenos insetos. A paisagem das ilhas é uma mistura fascinante de florestas tropicais, recifes de coral e pântanos. Riachos serpenteiam através das florestas, praias virgens são cercadas por manguezais, e colinas baixas cobertas de vegetação completam esta imagem paradisíaca. A reserva da biosfera de Grande Nicobar é um exemplo perfeito protegida para preservar espécies raras de flora e fauna, e também como lar de comunidades indígenas que habitam essas ilhas há milênios. Ao cair do sol sobre o mar de Andamão, bandos de pombos de Nicobar retornam aos seus ninhos nas árvores altas, deixando para trás um céu tingido de um vermelho e laranja ardente.
Estudos conduzidos pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas IPCC e pelo Instituto de Vida Selvagem da Índia fornecem uma visão abrangente das mudanças em curso e suas consequências. Nos últimos 50 anos, a temperatura média na Índia aumentou aproximadamente 0,07 graus Celsius, e um aumento adicional de 1,5 a 3 graus Celsius é previsto até 2050, se nenhuma medida for tomada para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. As ondas de calor extremo dificultam para herbívoros como o chital e o nilgai encontrar comida e água, afetando inevitavelmente a cadeia alimentar e reduzindo os recursos para predadores como o tigre de Bengala. O nível do mar subiu em média 3,4 milímetros por ano nos últimos 30 anos e essa taxa continua a acelerar. De acordo com um relatório do World Wide Fund for Nature, de 2023, mais de 70% dos manguezais podem desaparecer até o final deste século se medidas eficazes não forem implementadas. O tigre de Bengala, que depende muito dos manguezais para caçar, está perdendo seu habitat de forma alarmante. O rio Brahmaputra, que atravessa parques como Kaziranga, frequentemente causa inundações severas, cobrindo até 70% da área do parque durante a estação das monções. Essas inundações forçam rinocerontes indianos e elefantes a se deslocarem para áreas mais altas, aumentando o risco de conflitos com humanos. A cada ano, centenas de rinocerontes e filhotes de elefante morrem afogados ou são separados de suas manadas durante as inundações. Em regiões semiáridas, como a floresta de Gir, as secas agravadas pela mudança climática reduziram as fontes naturais de água. De acordo com a Comissão Central de Água da Índia, em 2023, a precipitação nesta região diminuiu 12% na última década. No entanto, as maiores ameaças às florestas não vêm da natureza, mas dos humanos. O desmatamento continua sendo o maior problema, com uma perda anual de 102 mil hectares de floresta na Índia. Florestas como Gir e Bandhavgarh estão ameaçadas pela agricultura, desenvolvimentos urbanos e exploração de recursos naturais. A expansão de estradas e assentamentos humanos fragmentou os corredores ecológicos, ameaçando a migração natural das espécies. Um relatório do Instituto de Vida Selvagem da Índia de 2023 indica que mais de 25% das reservas naturais no país estão atualmente isoladas. Grandes animais como elefantes e tigres enfrentam dificuldades para acessar fontes de água e comida durante a estação seca. A caça ilegal, embora agora mais regulamentada, continua sendo um problema crítico. A cada ano, mais de 200 elefantes são mortos por suas presas, enquanto aves raras como o pombo de Nicobar e o calau são caçadas por sua beleza.
A natureza, com toda a sua beleza e resiliência, é um presente do Criador. Mas este presente está pedindo ajuda e devemos ser nós a nos levantar para protegê-lo. Em Sundarbans, um programa de conservação chamado Mangrove Edge plantou mais de 2 milhões de árvores de mangue nos últimos 5 anos. Este esforço não apenas restaurou mais de 10% dos manguezais perdidos, mas também reduziu significativamente o risco de inundações para mais de 4,5 milhões de pessoas que dependem deste ecossistema. Em Kaziranga, onde o rio Brahmaputra ocasionalmente inunda tudo, iniciativas como o Projeto Cerca Inteligente protegeram mais de 2.600 rinocerontes indianos, uma espécie que estava à beira da extinção devido à caça ilegal. As cercas inteligentes usam tecnologia a laser e monitoramento remoto para garantir a segurança dos rinocerontes e de outras espécies sem impedir seus movimentos naturais. Neste lugar, os guardas florestais, como guardiões dedicados, protegem este precioso presente que Deus nos confiou. No entanto, essas histórias não são apenas números ou esforços isolados. A harmonia entre o ser humano e a natureza é essencial para a continuidade da vida. Como ensinou Cristo, somos chamados a ser bons administradores, não apenas para nosso benefício, mas para toda a criação. A terra, as florestas e todas as criaturas não são recursos a serem explorados, mas presentes a serem preservados. A natureza continua a narrar sua história de vida, mas essa história só poderá continuar se aprendermos a ouvi-la e a agir. Cada ação que tomamos hoje definirá o futuro de um planeta cheio de vida e esperança. Se você já explorou as misteriosas florestas da Índia ou deseja compartilhar seus pensamentos sobre esta jornada, deixe seus comentários na seção abaixo. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar nos acompanhando em nossas aventuras pelo mundo selvagem. Você também pode continuar a descobrir a incrível luta pela sobrevivência das espécies na Sibéria selvagem, o refúgio dos predadores mais ferozes, ou mergulhar na vida implacável do Serengeti, a terra dos predadores supremos. Histórias inspiradoras e fascinantes esperam por você.